O Intro acaba de se despedir da Kaoruko e volta pra casa, mas no meio do caminho, uma garota nova reconhece ele. Voltamos um pouco no tempo e essa garota estudava com o Intro. Naquela época ele já chamava a atenção de todos, mas eles evitavam ele, e essa garota também era uma dessas pessoas. E agora, depois de tantos anos, tem algo que ela precisava dizer pra ele, algo que ficou preso bem no fundo da sua garganta. Voltamos pros dias atuais, e essa garota chama pelo Intro, mas aí imediatamente ela fica meio nervosa por ter chamado ele sem pensar. E aí o Intro se vira e olha pra garota. Ele percebe que não reconhece ela. Então ela se apresenta como Satsuki Nabata, e aí ela conta que eles estudaram juntos no fundamental. O Rintaro acha esse nome meio familiar, mas ele realmente não se lembra, até que ele começa a pensar e olhar as fotos do álbum de formatura. Mesmo ele não se lembrando, ela não se sente ofendida, na real ela ri, porque ela mudou bastante desde aquela época, assim como ele mudou. E aí o Rintaro fala que ele ficou surpreso por ela reconhecer ele, mesmo depois dele ter mudado o seu cabelo. Ouvindo isso, a Satsuki ri meio sem jeito. O Rintaro conta que ficou meio surpreso, ele nunca imaginou que alguém do fundamental ia chamar ele na rua. E aí ouvindo isso, a Satsuki se lembra de como o Rintaro era naquela época. Depois, o Rintaro pergunta no porquê que ela foi falar com ele. E aí a Satsuki se lembra do Rintaro ter entregado um caderno pra ela. Mas ela decide falar que só se lembrou dele daquela época e ficou a fim de conversar com ele. Ela pede desculpas por ter parado ele, então ela se despede saindo dali, deixando o Rintaro meio surpreso. Assim que a Satsuki chega em casa, ela se joga na cama, meio triste por ter perdido a sua chance e também por achar que ele ia conseguir se lembrar dela. Depois ela se levanta, vai até uma gaveta e retira aquele caderno. E nele tem uma folha rasgada escrito desculpa. Simplesmente a Satsuki não conseguia jogar aquele caderno fora e ela se lembra de quando era mais nova e da primeira vez que ela encontrou o Rintaro. Parece que ele chamava muita atenção por onde passava. Isso porque ele tinha aquele cabelo loiro e também usava brincos, mesmo estando no fundamental. Além disso, ele era alto e tinha um olhar bem penetrante. É como se ele tivesse uma aura que intimidasse as pessoas. Até mesmo algumas garotas que tinham estudado com ele contaram que a aparência dele tinha mudado depois que ele foi pro fundamental. E aí, todas as vezes que a Satsuki ouvia uma história nova, ela sentia como se provavelmente ela nunca fosse se aproximar dele. Mas acabou que eles ficaram na mesma sala e também foram colocados para sentar lado a lado. Um certo dia, de canto de olho, ela olhou pra ele e viu que ele parecia bem irritado. Ela achou ele bem assustador, mas ele só estava irritado com a iluminação. Ela começou a sentir mais medo ainda e desejou que o Rintaro nunca falasse com ela, até que do nada ela acaba esbarrando na sua borracha e derrubando ela, e fazendo ela cair bem debaixo da cadeira do Rintaro. O Rintaro viu aquela borracha caindo, então ele olhou pra ela, e aí rapidamente a Satsuki virou seu rosto assustada e tentando disfarçar. Ela não queria falar com ele e também não queria que o resto da sala pensasse que os dois são amigos. Só que quando a Satsuki olha pro lado, ela vê o Rintaro pegando aquela borracha. Depois ele escreve algo no pedaço de papel e logo em seguida ele coloca na mesa dela sem falar nada. Quando a Satsuki olha bem, ela vê que o Rintaro devolveu aquela borracha e também escreveu um pedido de desculpas. Isso fez ela se perguntar no porquê. O porquê dele pedir desculpas pra ela, sendo que ele não fez nada demais. Mas não foi só isso, ela também pensou no quanto a letra dele era bonita. Agora, se vocês querem uma continuação, comentem aí, parte 2. Também salvem o vídeo e deixem um like pra dar uma força no canal.